Nós vamos continuar a série sobre relacionamentos. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 7. Essa série sobre relacionamento, ela tem batido bastante, né? Prometo que hoje eu vou ser mais leve. Hoje eu vou bater menos. Bater é um jeito de falar, mas nas últimas semanas o pessoal veio aqui e achou que eu estava com raiva da igreja. Não estou com raiva de ninguém não, cara. Eu só estou tentando expor para você a palavra inteira. Muitos de vocês viveram uma vida inteira de vida cristã e não foram expostos à palavra inteira. Então estou tentando expor a palavra inteira, para você ter informação suficiente para tomar decisões bem tomadas. Então nós estamos no meio dessa série de relacionamentos. Nós já falamos sobre os solteiros, né? Falamos sobre, se você quiser viver uma vida que glorifica a Deus como solteiro, você precisa aprender a planejar, você precisa aprender a se aconselhar, precisa ter paciência e precisa ter persistência. E aí na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre a primeira parte do capítulo 7 e um pouquinho do capítulo 6. Se você quiser recapitular, tá tudo no YouTube lá. É só entrar no youtube.com/Capela Church. E aí a gente leu até o versículo 9, se eu não me engano. Hoje nós vamos tentar ler do versículo 10 até o versículo 40. E Deus tem misericórdia de nós. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 em diante. Eu vou tentar dividir as sessões aqui e a gente vai falando. Se você não tiver Bíblia aí, eu vou ler devagarzinho. Você pode também compartilhar com a pessoa do seu lado. Aqui, antes da gente ler, precisa a gente entender algumas coisas. Por que Paulo está dando esses conselhos? Como eu disse semana passada, a cidade de Corinto vivia numa condição muito promíscua. Era uma cidade portuária, rica, passava muita gente por ali. Eles herdaram muito da cultura greco-romana, herdaram muito da promiscuidade, a imoralidade prevalecia no meio deles. Então tinha muita coisa errada que acontecia no meio deles. Quando Paulo escreve para eles, ele fala: eu ouvi dizer que tem até um cara dormindo com a madrasta dele aí. É isso mesmo? E aí você vê o nível de imoralidade que tinha lá. Tanto que ele fala: esse tipo de coisa nem os pagãos praticam. Então vamos prestar atenção aí no estilo de vida que vocês estão vivendo. E aí ele escreve essas coisas. Você vai ver que aqui no meio ele fala sobre os escravos e tal. Ele escreve essas coisas por quê? Porque o casamento era um negócio que não era bem definido. O casamento era um negócio que não era bem definido na época deles. Por quê? Por exemplo, o cristão que tinha escravos, a escravidão era comum. E o cristão que tinha escravos, ele podia usar a escrava dele, por exemplo, para ser, como a gente vê no Antigo Testamento, uma concubina. Então ela tinha relações sexuais para atender o prazer do chefe dela, do mestre dela, mas ela não era casada. E aí como que Paulo fala para ela se abster das relações sexuais se ela não é casada, mas ela é escrava? Então Paulo escreve para esclarecer esse tipo de coisa. Para os escravos, para os que não são escravos, para as viúvas, que eram o peso da sociedade, porque elas não conseguiam prover para elas próprias, e por aí vai. Então você vai ver que ao longo desse texto, ele fala dos solteiros, ele fala das virgens, ou dos virgens, ele fala dos escravos, e assim a gente vai tentando colocar pedacinho por pedacinho, tá? Então, vamos falar aqui do versículo 10 primeiro. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas quem? O Senhor. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Lembrando que quando Paulo fala dou este mandamento eu, mas não o Senhor, ele não está dizendo que não é santo. Ele está dizendo que é só algo que ele não recebeu diretamente de Cristo ou dos ensinamentos dos apóstolos. Mas como ele mesmo diz, ele crê que ele também é uma pessoa que tem o Espírito Santo, então ele também pode contribuir. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa, o quê? Que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça só. Ou então, reconcilie-se com quem? Com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Primeiro ensinamento aqui, 1 Coríntios 7 é muito óbvio. Tem coisas que a gente não precisa adicionar. Primeiro ensinamento, você está pensando em casar? Pensa bem. Pensa bem. Como já falei na mensagem passada, aos solteiros, o melhor conselho é fique solteiro. E o segundo melhor conselho é case. Então você precisa pensar bem. Vai casar? A mulher que não deve se separar do marido. Está aqui. E aqui a gente precisa entender o seguinte. Esse primeiro discurso, essa primeira frase, Paulo fala aos cristãos. Aqui ele está falando aos cristãos. Os dois são cristãos. A mulher e o marido. Os dois são cristãos. A gente vai ver aqui a parte do descrente. Mas ele está falando aos dois cristãos, mulher e marido.
Se vocês casarem, mulher, não se separe do seu marido. E se separar, se por acaso você acabar caindo, você só pode se reconciliar com esse seu marido. E marido, não se separe da sua mulher. Por que esse mandamento quem dá é o Senhor e não Paulo? Você volta lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus criou a mulher como uma ajudadora para o homem, e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Criarei para ele uma ajudadora. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E eles serão um só. Se eu sou um só, como é que eu posso me dividir? O casamento que termina em divórcio é como um ser humano que foi amputado. O casamento que termina em divórcio é como um ser humano que foi amputado. Porque se eu sou um só, para eu arrancar um pedaço de mim, eu tenho que ser amputado. É como se eu tirasse um braço. Eu sei que tem muitas pessoas no nosso meio que já passaram por divórcio, que vivem uma situação pós-divórcio, ou que estão contemplando divórcio. Semana passada eu falei uma frase aqui, o cara me chamou a atenção, falou, pô, você foi muito forte. Eu falei assim, pense em suicídio, mas não contemple divórcio. E realmente é muito forte. Mas por quê? Porque se você é um, não tem como separar. Não tem como separar. Talvez eu deveria ter colocado de maneira mais branda a frase, pense nisso e não em divórcio. Mas a realidade é que Paulo diz que o Senhor mandou que o homem não deve se separar. Então, no nosso contexto aqui, pelo menos nessa manifestação de igreja, nessa manifestação de reino de Deus, nós não cremos no divórcio. Durante essa série, um negócio que a gente discutiu bastante antes de... Para quem não sabe, não sou eu só que preparo as mensagens, a gente senta. Na última mensagem dessa série, no último domingo, eu vou trazer para vocês um contexto que é um resumo de vários livros que a gente leu, o Ciro leu, o Elton leu, a Analina leu. A gente senta junto, prepara, por quê? Porque é na multidão de conselheiros que existe sabedoria. Não sou só eu que estou pregando aqui, é a voz de várias pessoas e a voz da palavra, a vista da palavra. Mas uma das discussões que apareceu no nosso meio foi, a gente precisa declarar em alto e bom som, em claras palavras, o que nós cremos a respeito do casamento. E o casamento é o seguinte, nós não cremos em divórcio. No nosso meio não tem divórcio. Se você vier para mim e falar assim, ó, eu preciso me aconselhar porque eu estou para me divorciar, eu não sou a pessoa certa para te aconselhar. Por quê? Porque eu não creio em divórcio. Claro que toda regra tem uma exceção. Por exemplo, eu preciso falar isso antes de continuar. Você vive numa situação onde há violência doméstica, o que não está aqui descrito na Bíblia, você deve se divorciar. Isso é só uma questão prática, não tem nada a ver com doutrina. Por quê? Porque Deus não quer que você viva uma vida sendo espancada. E outra, você vai ver aqui que se o descrente resolver te abandonar, você deve deixar. O cara que bate na mulher ele não é crente. O homem que levanta a mão para a mulher não é cristão. Porque o modelo do casamento cristão, a gente vai ver na mensagem que vem, Efésios capítulo 5, é que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela para que ela seja apresentada sem mácula nenhuma. Ou seja, eu, marido, preciso morrer antes de me divorciar. Por isso que eu falei, contemple suicídio antes de contemplar divórcio. Porque enquanto eu não morrer, a minha situação não está resolvida. Então, o marido que levanta a mão para a mulher não é um cristão. Deixa ele embora e agora você está livre, que é o que a gente vai ver aqui. Mas nós não cremos em divórcio. E o que é o casamento? Para vocês que congregam. Aqui, eu vou te falar o que é o casamento. O casamento não é um pedaço de papel assinado por um juiz e o casamento não é uma cerimônia religiosa. Essa cerimônia religiosa que nós temos hoje em dia, na verdade, ela é uma herança romana. O anel, como eu falei aqui na semana passada, o anel no dedo esquerdo é porque um dia alguém escavou um corpo e descobriu que tem uma artéria que sai desse dedo que vai direto para o coração. E aí a gente coloca um anel para selar essa artéria dizendo que você tem o meu coração. Então isso tudo são tradições romanas. O bolo, o andar no corredor, a cerimônia, tudo isso é uma tradição romana. Tem nada a ver com a igreja. Casamento não é cerimônia na igreja e casamento também não é um documento assinado. O documento assinado não é para Deus. O documento assinado é uma testemunha perante os homens. É um compromisso que você assume com o pai, com a mãe, com os parentes da noiva, que você vai cuidar dela, porque ela é o sexo frágil. Então o documento é só uma segurança para a esposa. Só isso. É uma formalidade civil. Não tem nada a ver com doutrinas teológicas. O que é o casamento? Eu vou te explicar o que é o casamento. O selo do casamento é o sexo. E a evidência do casamento é a vida em comum. O selo do casamento é o sexo. E a evidência do casamento é a vida em comum.
Ou seja, você está namorando, que também não existe a palavra namoro na Bíblia. Você está namorando e você está tendo relações sexuais, você não sabe, mas você já casou com aquela pessoa, você já não pode separar mais. Porque se você separar e aí for ter relações sexuais com outras pessoas, o que vai acontecer é que você vai se prostituir. E aí não reclame quando alguém te chamar de prostituta ou prostituto. Porque você entregou um pedaço do seu corpo para aquela pessoa e você se uniu àquela pessoa. E agora que você se uniu, quando você separa, você leva um pedaço dela e ela leva um pedaço seu. E aí você espalha esses pedaços por aí, praticando a imoralidade que Paulo tanto condenou na cidade de Coríntios. Para não te xingar de prostituta, a gente pode te chamar de corintiano. Ou corintiano. Como eu não assisto futebol, eu provavelmente cometi uma gafe aqui, mas não estou nem aí porque eu não assisto futebol. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Casamento, o selo do casamento é o sexo. Então, você está contemplando atividade sexual, pense que você não vai poder se separar mais. E a partir do momento que você sela o casamento, assim como no costume aqui, quando você sela o casamento, você precisa demonstrar as evidências do casamento. O que é a evidência do casamento? É a vida em comum. O que é vida em comum? Minha casa é a sua casa. E a minha carteira é a sua carteira. Um casal deve viver de maneira que as finanças estão unidas. Eles moram no mesmo lugar. Então não adianta, namorados e namoradas, você fugir escondido do seu pai ou da sua mãe para praticar sexo no quarto escondido ou no motel e depois voltar para casa. O que você está fazendo é prostituição, não é casamento. Para os jovens que vão começar a aflorar a flor da pele, os hormônios, quando os hormônios aflorarem e você resolver se deitar com alguém, saiba que você está se casando. Então ou você se segura ou você corre. Porque o que Tiago fala Tiago fala assim, ó, resistir ao diabo. O diabo a gente briga. Dá soco, chute de água, a gente briga na oração, no joelho. Mas da tentação a gente faz o quê? Corre. O problema dos namorados é que a gente corre pra tentação. A gente não corre da tentação. O cara tá lá quietinho, sábado na casa dele, o pai viajou. O que você tem que ir lá fazer o quê? Ah, vou assistir Netflix. Aqui, ó, que você vai assistir Netflix. Sozinho, os dois em casa? É ruim, hein? Sozinho, sentadinho no sofá, apertadinho, vai escorregando a mão aqui, ó. Quando vê, já era. Tô falando alguma mentira? Não. Quando vê, você já se prostituiu. Aí o que o jovem faz no nosso contexto de hoje? Ah, se nós pedimos perdão, ele é fiel e justo para me perdoar. Você está fazendo Deus de trouxa, mano. Você está fazendo Deus de trouxa, porque já te deu a instrução. Se você não soubesse, aí tudo bem, mas agora você já sabe. A pior coisa que eu faço para você é pregar o evangelho para você. Principalmente para vocês aí, ó, jovens. A pior coisa que eu faço é expor isso aqui para vocês. Mano. Porque na hora que você conheceu, agora já era, mano. Já era. E se pecar, pode ter certeza que você vai colher os frutos. Deus é misericordioso? É. Mas vai vir um neném inesperado, tu vai estragar com a tua vida. Estragar com a sua vida. Então pense bem. Vai casar? Pensa bem. E vai casar, que eu estou dizendo, não vai casar no civil, não. Vai casar é o seguinte, vai deitar? Pensa bem. Pensa bem. Porque se deitar, eu vou ser o primeiro a falar assim, agora vocês estão presos juntos. Porque o que é o casamento? O casamento é uma algema. O casamento é uma algema. E não é ruim, não. O casamento é ótimo. Eu estou casado com minha esposa há 12 anos, não me arrependo nem um pouquinho. Eu me casei quando eu tinha 21, ela tinha 19, cara. São 12 anos de casado. Qual é? 12 anos de casado, só para garantir. 12 anos de casado, cara. É ótimo. Casamento é ótimo. Mas você precisa prestar atenção no seguinte, é uma algema. Acabou a sua liberdade. Você vai ver, ao longo do texto aqui, você vai ver que acabou a sua liberdade. Então, continuando. Aos outros, ou seja, agora não está falando dos casados mais. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Note que em todos os textos, até os descrentes, tem a evidência do casamento, que é viver com ela. Viver com ele. É evidência. Então o selo é o sexo, a evidência é o viver junto. Se tem um parceiro descrente e ele se propõe a viver contigo, beleza, tranquilo. Aí ele fala o seguinte, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Quem aqui não conhece a história do cara que casou com a mulher que era descrente? Ou seja, normalmente é o contrário, né? A mulher é crente, começa a ir na igreja, traz o marido se converte. Quem aqui já ouviu essa história? Várias pessoas. Por quê? Porque um é santificado
pelo outro. Mas, Paulo tem uma advertência aqui, ó. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, porém, entretanto, se o descrente se separar, que se separe. Olha que interessante. Você entrou num relacionamento, você praticou sexo, você começou a viver junto, uma das partes é descrente. Aí o cara fala assim, agora eu vou embora. Pode ir. Nem briga. Pode ir, mano. Porque você está se livrando de um problema. Você vai ver aqui, ó. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de... O que está escrito aí? Servidão. Por isso que eu falei para vocês que o casamento é uma algema. Se o cara resolver ir embora, deixa ele embora, porque a partir daquele momento você já não é mais escravo. Você já não mais está debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. A pior coisa que tem é um casamento sem paz. A pior coisa que tem é um casamento é o cara que casa com a mulher goteira. A gente usa muito essa expressão, a expressão de provérbios. O que é a mulher goteira? É a mulher que fica assim, ó, o tempo todo, te enchendo o saco por causa de coisa idiota. Ou o cara grosso, né? Normalmente o homem não tem muitas palavras, mas o cara grosso, a mulher que casa com um cara grosso, vai ser muito ruim. O cara não tem amor, não tem um carinho, não fala direito. Não vai casar? Pensa bem antes de casar. E aí Paulo fala sobre a circuncisão. Aqui é uma das etapas que Paulo muda de assunto, mas ele tem um porquê dele falar isso. Mas é uma analogia. Então vou ler brevemente aqui. Ele fala, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado incircunciso, não se circuncise. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também não é nada. Se você trocar a circuncisão pela palavra casamento, você vai entender o que Paulo quis dizer. Se você for chamado solteiro, fica solteiro. Se for chamado casado, você fica casado. Se você estiver casado, não procure se divorciar. E se você estiver solteiro, não procure se casar. Cada um viva de acordo com o que Deus chamou. E aí olha o que ele fala no versículo 19, na parte B. O importante é o quê? O importante é obedecer os mandamentos de Deus. Ah, meu marido me deixou, minha vida tá uma bagunça, o que eu faço? Filho, o importante é obedecer os mandamentos. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Ah, minha mulher é maluca, minha mulher fez isso, minha mulher me traiu e tal. O importante é você obedecer os mandamentos. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Você não consegue fazer a parte do outro. Você tem que fazer só a sua. E Deus vai fazer a dele. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Se você foi chamado escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Aqui é o que eu falei sobre os textos soltos. Por que Paulo fala do escravo? Porque às vezes o escravo ele tinha que ser servo sexual do seu patrão. Então se você for chamado como servo, e o cara estava, enfim, você usa, mas esse contexto aqui não se aplica para nós. Mas se você for fazer uma analogia para os nossos dias, talvez a gente pode dizer isso. Se você foi chamado por Deus, ou chamado por Deus, e aí você entendeu quem é Cristo, quer caminhar em Cristo, e aí de repente seu marido descrente vai embora, cara, você conseguiu sua liberdade. Se você conseguiu sua liberdade, viva em liberdade. Vive em liberdade. Mas lembre que lá no começo, Paulo falou aos dois cristãos, marido e mulher, se casar, não separe. Aqui nós estamos tratando daqueles que não são cristãos. E aí no versículo 23 ele diz o seguinte, vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homem. O que Jesus fez por você foi pagar pelos seus pecados com sangue. Então não venda essa vida de santidade por uma escravidão com homens, algema. Ou seja, se você é solteiro, fique solteiro. Por quê? Você vai entender que já eu vou ler essa parte. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Se Deus te chamou desse jeito, use o tempo que você tem para glorificar Ele. Agora, se Deus te chamou para casar, então entenda as suas prioridades. Aí ele fala sobre os virgens, né? Quantas pessoas virgens não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Olha o que ele fala aos virgens. Quem que são os virgens? Os virgens são aqueles que não casaram ainda. Porque ele também fala sobre as viúvas, que já casaram e perderam o marido. Os virgens são aqueles que não casaram ainda. Olha o que ele fala para os que nunca casaram.
Por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor o homem permanecer como está. Por causa dos problemas atuais. Quais eram os problemas atuais da época de Paulo? Que ele está falando aqui. Paulo está falando a respeito de uma perseguição que estava para acontecer. Parece que ele já entendia que isso ia acontecer. Paulo estava escrevendo aqui e logo em breve o templo vai ser destruído, os cristãos vão ser perseguidos. Você encontra no livro de Atos como aquilo que a gente chama de diáspora. Os cristãos que foram espalhados foram pregando o evangelho e eles tinham que se esconder. Muito em breve, por um período de mais ou menos 200, 300 anos, os cristãos se encontravam nos cemitérios, nas catacumbas, nas cavernas, porque eles eram perseguidos. E aí desenvolveu-se um costume que também você pode estudar na história da igreja, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eles iam para o cemitério porque eles estavam adorando com as almas dos santos que já tinham ido se encontrar com Deus. E aí, se você quiser aprender um pouquinho mais, você lê 1 Tessalonicenses, onde eles acham que os irmãos já tinham ido para a glória, e aí eles ficaram para trás, o que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, virou uma bagunça, até que aparece um cara chamado Agostinho, que começa a destrinchar muito bem a teologia, que os caras... que Eusébio, que Erasmo não conseguiram decifrar, e aí ele põe tudo mais claro. Tanto que a nossa teologia de hoje é 99% baseada naquilo que Agostinho escreveu. E aí ele começa a separar as coisas, e aí a igreja vira o que vira, depois virou uma bagunça, a gente chegou Constantino na história, e a história da igreja é longa. Mas Paulo estava sabendo, já previa, porque Paulo também era... infiltrados nos romanos. Se você não lembra, Paulo foi chamado por Jesus quando ele perseguia a igreja a serviço do exército romano. Então, Paulo entendia que uma perseguição estava prestes a acontecer. E aí ele fala o seguinte: por causa dessa perseguição, eu te digo que você continue do jeito que você está. Fica do jeito que você está. Por quê? Olha só o que ele vai falar. Está casado? Não procure se separar. Está solteiro? Não procure esposa. Se vier a casar, você não comete pecado nenhum. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na... O que está escrito aí na sua Bíblia? Enfrentarão muitas dificuldades. Alguns está escrito na vida, outros na carne. E aí a brincadeira que eu fiz antes da gente começar a série. No casamento terei tribulações, mas tem de bom ânimo, porque ele continua casado com a igreja. O que Paulo quer dizer aqui? Quando essa perseguição bater, chegar o soldado romano na sua porta, você não vai ter tempo de buscar sua esposa. Se você estiver no mercado comprando alguma coisa e você ouviu os trompetes dos romanos chegando, acabou, mano, já era, corre. Como Jesus fala no fim dos tempos, porque tem gente que acha que Mateus 24 a 27, os sinais do fim dos tempos, aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo. Né, com a queda do tempo, por aí vai. E aí Jesus fala, o princípio das dores, ele fala, quando tocar um negócio, quem estiver perto da montanha, corre para a montanha. Quem estiver grávida, coitado da grávida, vai ter que carregar o filho. Porque não dá tempo de buscar, mano. Então, por causa dos problemas que nós estamos passando, eu recomendo que você fique do jeito que tá. Você já está casado? Então não tem jeito. Porque não pode separar, lá no primeiro versículo ele falou. Mas você está solteiro, não procura casa. Porque vai bater a perseguição, e aí você vai ter problema. Na carne, na vida, você vai ter problema. Você não vai conseguir resolver esses problemas. Muita gente acha que isso daqui é sobre as responsabilidades do casamento, né? Não é. Mas enfim, versículo 29. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. Que agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, e os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Isso aqui é Paulo falando sobre a perseguição que está por vir. Vai ficar ruim para vocês. Vai ficar ruim para vocês. Se a gente fosse fazer uma analogia para o nosso tempo, a gente vive mais ou menos nesse tempo. A gente vive num tempo horrível. Hoje eu estava vindo para a igreja e eu venho andando de casa, que é perto, relativamente perto. E aí eu vim andando, passei na frente de um posto de gasolina. Eu não sei se você já teve esse choque, mas eu olhei para o preço da gasolina, estava R$ 4,09 o preço da gasolina. Você sabe o que é isso? Isso é um sinal de crise. Isso é um sinal de crise. Crise de corrupção, crise de levar vantagem. Por quê? Para pensar. O brasileiro, na sua grande maioria, ganha R$1.000 por mês. 100 litros de gasolina é o equivalente à metade do salário dele. 100 litros de gasolina, para quem tem um carro popular, são 2 tanques. Não dá 2 semanas, cara. Para quem tem um carro um pouquinho melhor, 100 litros de gasolina é quase um tanque seu inteiro.
Você tem noção de que a gasolina está R$4? É muito caro. Isso é um sinal de crise. Isso é um sinal de que as coisas estão prestes a estourar. E eu aqui não quero pregar o apocalipse, porque não é do meu feitio. Mas é um sinal de que nós estamos prestes a passar por coisa muito ruim. Candidato a político a gente não tem. De ruim a pior. E eu também não vou entrar em política. Pensa o que vai acontecer com o Brasil. Sabe o que foi isso? A gente se tornou uma nação como as outras nações. Foi o texto que eu li aqui mais cedo, de Samuel. A gente pediu um rei e a gente acabou se tornando como as outras nações. Infelizmente é o que aconteceu. Enquanto a gente não voltar para Deus e falar, ó, Deus, reina sobre a nossa nação, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É o mesmo sinal. Em versículo 32, nós já estamos acabando. Eu vou pular o 32, eu vou para o 36 e eu vou fechar com 32 ali. Vamos para o 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. O que é isso aqui? Versículo 36, né? O que é isso aqui? Você está namorando ou está noivo? Tem gente que diz que isso daqui era os pais que estavam super protegendo as filhas, que não queriam deixar as filhas casarem e tal. Mas faz muito mais sentido se você pensar o seguinte: você que está noivo, prometido, né? Porque o noivado também às vezes era prometido, era escolhido a dedo, família em família. Você que está noivo, você está agindo de maneira imprópria com a sua noiva? Qual que é a maneira imprópria? Vamos ver se alguém sabe aqui. Você está começando a sentir que você vai agir de maneira imprópria? Qual que é essa maneira imprópria? Alguém? Deixar a carne falar. Deixar a carne falar. O que é deixar a carne falar? Vai falando. Né? Todo mundo entendeu? Você está namorando? Está noivo? A carne está começando a falar alto? Você já tirou a roupa um do outro no quarto? Se isso aí está acontecendo, olha o que Paulo fala. Se você está vendo que isso está acontecendo, ou ela está passando da idade, ela está ficando velha, passando da idade de gerar filhos e tal. Se isso está acontecendo, faça o que você achar melhor. Você deve se casar. Ele fala ali, ó, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Aí ele fala numa palavra o resumo da frase: casem-se. Ou seja, a carne está falando muito alto. É isso mesmo? Vocês já decidiram? Então casa logo. Deita, muda, mora junto, faz o registro e casa logo. Não viva em promiscuidade, porque você está desagradando a Deus. Porque Ele está vendo tudo. Na hora que as roupas voam e os gemidos acontecem, Deus está vendo tudinho. Cara, eu fiz esse exercício quando eu namorava com a Analine, que o pai da Analine era super restrito, né? Eu não podia levar ela nem no cinema. E eu pensava, pô, na hora que eu tentar fazer isso e aquilo, é só imaginar o seguinte: Jesus está sentado ali no pé da sua cama. Você ia fazer o que você está fazendo? E aí semana que vem eu vou falar sobre o casamento, sobre os casados, Efésios capítulo 5, a gente vai falar um pouquinho sobre pornografia. Você tem condição mesmo de convidar Jesus para ver um filme pornô? Não tem, cara. Então só pensa nisso. Põe Jesus ali no pé da sua cama. Que aí você não vai conseguir fazer nada de errado. Você vai ficar de boa, certinho. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa também faz melhor. A mulher, olha só, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Vai casar? Pensa bem. Por quê? Porque é para o resto da vida. Nós não cremos em divórcio. Vai casar? Pensa bem, porque é para o resto da vida. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Tem aquela piadinha que os pastores contam, né? Falou para mim: você já pensou em divórcio? Divórcio não, mas assassinato direto, para acabar com o problema. Mas isso é só uma piada. Você está ligada ao seu marido e o seu marido está ligado a você enquanto você viver. Mas se o seu marido morrer, por isso que eles pensam em assassinato, mas se o seu marido morrer, você estará livre para casar com quem você quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, não cometa o mesmo erro que o pessoal cometeu lá antes, casar com um descrente, porque senão vai gerar outros casamentos e por aí vai. Em meu parecer, você será mais feliz se você permanecer como está, ou seja, solteiro. Pense que também tem o Espírito de Deus. E aí, para fechar, eu quero ler o versículo 32, que para mim
é o mais importante desse discurso todo, dessa mensagem toda, do 32 ao 35. Olha só o que ele fala. Eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Solteiros, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Preocupação da carne, preocupação dos casados. Eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Isso é Paulo falando, e eu falo a mesma coisa para vocês, já que vocês se dispuseram a me ouvir nessa manhã. Eu falo a vocês, para o próprio bem de vocês, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Beijar na boca é muito bom? É muito bom. Dar uns amassos é muito bom? É muito bom, cara. Mas se você casar, você vai ter um monte de enrolação. Não tem um mês que você não vai ter uma briga, uma confusão, dinheiro vai sumir, você vai pensar um monte de coisa errada. Eu gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado, ele se preocupa com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado, ele se preocupa com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Notícias aqui para vocês. Vou ler da mulher também, né? Ele está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada se preocupa com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Homens, a partir do momento que você casa, você abre mão de agradar primeiramente o Senhor. Estou falando agradar, não estou falando glorificar, são duas coisas diferentes. O seu casamento deve ser um casamento que glorifica a Deus. Mas a sua prioridade, a partir do momento que você casa, é a sua mulher. Não é os seus filhos, não é o seu trabalho e não é a igreja. Você tem um compromisso que a sua esposa quer que você participe, ainda que ela seja descrente, que é o que acontece nesse caso com uma pessoa descrente. E aí tem um churrasco de família que ela quer que você vá e tem igreja, você quer ir para a igreja, por isso que a gente fala para você não casar com descrente, que vai dar rolo. Mas se você consentir em viver com aquela pessoa, a sua prioridade é ir no churrasco de família. Porque agora você está comprometido a agradar a sua esposa. O homem que está solteiro, ele se preocupa com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Mas o que está casado, ele se preocupa em agradar a sua esposa. E a mulher é a mesma coisa. Você vai passar a sua vida inteira se maquiando, penteando o cabelo, correndo na esteira, porque o homem é visual. Aí o homem vai falar, pô, tá ganhando um pezinho. Ele tá com um barrigão de chope. Você não se importa, mas ela tem que estar esbelta. Aí você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de agradar seu marido. É isso mesmo que você quer? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você quer deixar de viver para agradar a Deus, para viver para agradar o seu marido? E eu não estou pregando celibato aqui não, tá? Porque casar é bom. Mas estou perguntando para você ter plena consciência do que você está fazendo. Você tem certeza, você tem plena consciência, certeza absoluta que você vai abrir mão de agradar a Deus, fazer tudo que você faz na igreja, no seu contexto domiciliar, na sua devocional, no discipulado que você tem com as pessoas, você vai deixar de agradar a Deus para agradar o seu marido? Você está disposta a fazer isso? Se você estiver disposta a fazer isso, aí, se você vier me perguntar se a minha opinião vale alguma coisa, eu digo para você, case. Se você não estiver disposta a abrir mão, eu digo para você, fique solteiro. E o marido a mesma coisa. Você está disposto a abrir mão do seu futebol? A gente abre mão de Deus fácil, mas do futebol... Você está disposto a abrir mão do seu futebol? Você está disposto a abrir mão do seu videogame? Por exemplo, videogame é um negócio que é feito para pessoas com menos de 18 anos de idade. Passou dos 18, virou um homem. Cresceu o cabelo na cara, acabou o videogame, irmão. Entendeu a ideia? Acabou o videogame. Você vai passar o dia inteiro brincando de videogamezinho na telinha, enquanto sua mulher está fazendo comida? Vai partir uma cebola, mano. Lavar prato, varrer casa, cuidar dos filhos. É por aí. Não, mas eu gosto tanto de videogame. Então não casa, mano. Não casa. Fica solteiro. Tem tanta coisa que vira problema no casamento. Na série sobre equilíbrio eu falei que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a falta do dinheiro é a raiz de todas as brigas. Videogame é outras delas. A quantidade de casal que eu escuto, que quer se aconselhar, que fala, pô, meu marido não larga essa bosta desse videogame.
Cara, todas as vezes que eu entro no meio de discussão assim, de, meu marido larga esse videogame, a minha resposta é assim, é sério mesmo que você quer que eu fale com ele sobre videogame? Vou não. Joga essa bosta fora, moleque. Joga no lixo. Dá uma martelada nesse PlayStation. Pô, você quer conselho pastoral? Aí o cara fala assim, você vai dar um divórcio, rapaz. Videogame é caro. Você que é burro, gastou R$2.000 no videogame. Enfim. Estou dizendo, olha só, tem nego que vai falar assim, pô, você está pegando no meu pé, né? Versículo 35. Eu estou dizendo isso pro próprio bem de vocês. Falei que hoje ia ser mais leve, né? Eu estou dizendo isso pro próprio bem de vocês, cara. Não é para lhes impor restrições. Olha o que Paulo fala, Paulo era sábio. Eu não estou falando isso para impor restrição em vocês. Tanto que eu estou falando, você gosta da parada, fica solteiro. Você gosta do baile, curtir o baile, jogar futebol, fica solteiro. Não é para desimpor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Um casamento que tem briga por causa de textinho, videogame, futebol, não está glorificando o Senhor. Tá. Você casou, você tem que escolher confiar nela. Ah, mas vai sair com as amigas dela e tal, tal. Mano, confia. Confia no Senhor. Confia nela. Casou com um cara? Confia nele. Deposite sua confiança nele. Afinal de contas, ele é o seu Cristo. A gente vai ver isso semana que vem. Se ele é o seu Cristo, você vai ficar duvidando dele? É a mesma coisa você chegar na igreja e falar assim, Deus, eu até quero adorar, mas eu não sei se você está aí. É a mesma coisa. Então, digo-lhes todas essas coisas para o vosso próprio bem. Aí repito, solteiros, não procurem se casar. Casados, não procurem se separar. Fica da maneira que está, que é a melhor coisa que você faz. Falo isso para o próprio bem, para que vocês não tenham restrições, para que vocês vivam uma vida de consagração ao Senhor. A vida da gente, solteiro, casado, viúvo, divorciado, independente do estado, a nossa vida tem que ser uma vida de consagração ao Senhor. Se ela não é uma vida de consagração ao Senhor, é uma vida promíscua. E eu e você não queremos viver essa vida. Amém? Esse é o Evangelho. Amém?